no Brasil ainda engatinha, né? Então, nós temos que pensar o seguinte: vamos entrar num assunto de obesidade. O que vem a ser obesidade? Né? A obesidade, nós classificamos ela em alguns tipos de obesidade. Ela é a obesidade nutricional, obesidade psicológica e obesidade comportamental. Vou explicar para vocês o que é cada uma dessas. A obesidade nutricional é quando a pessoa ela ingere um excesso de calorias através dos alimentos. Obesidade nutricional. Ó, legal. O que vem a ser obesidade psicológica? Ela é causada por alguns distúrbios, né? Ou algumas condições psicológicas que vêm de estresse, de ansiedade e assim por diante. Consequentemente, pode vir a ter a obesidade nutricional, porque algum estresse, distúrbio, é, algum distúrbio desse psicológico, de ansiedade, de estresse, ela tende a comer mais. Então, vocês podem perceber que tem uma associação entre as obesidades. A obesidade comportamental, o que vem a ser? É, ela tem origem com alguns erros, alguns comportamentos das pessoas, como sedentarismo, como falta de exercício físico, né? É, muitas pessoas elas deixam a você tem que entender assim: atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Atividade física é você levantar, fazer a sua atividade de vida diária, você está fazendo uma atividade física. Você está exercitando. O simples fato de você ir para o banheiro, cozinha, você está tendo uma atividade física, né? Se movendo. Agora, o exercício físico, que é o exercício sistematizado, programado, você planejar aquilo e executar, é o exercício físico. Então, a gente tem que pensar que está tudo relacionado. Ainda mais quando se tratando de criança, eu vou dar um exemplo a vocês assim, como foi a minha infância, né? A minha infância, meu pai sempre praticou esporte, fazia natação. Pequeno já, eu já entrei na natação. Eu saía da natação, já ia pro futsal. Não era uma coisa obrigada, entendeu? Eu tinha um exemplo do meu pai, mesmo sendo gordinho, barrigudinho, porque ele depois ele sempre teve um perfil magro, só que depois do casamento ele engordou e tal, tudo mais. Erro dele, não quem somos nós para julgar. Mas é, a influência da atividade física minha família sempre teve. Então, eu fiz a futebol, eu fiz a natação, eu gostava de fazer isso. Então, era um negócio lúdico, era competitivo, mas eu gostava de fazer isso. Então, eu tinha esse comportamental, a influência da família na atividade física. A parte da alimentação, meu pai, minha mãe, tudo eles, minha mãe sempre comeu balanceado, mais salada, ela sempre teve essa preocupação. Já o meu pai não, era lanche, era refrigerante, então eu tinha toda essa influência familiar para a alimentação não tão saudável, correto? Então, eu sempre lutei também para bater peso, para engordar e emagrecer, engordar e emagrecer. Então, você pode perceber que isso já vem lá de trás, né? Fatores da família, influência da família, praticamente. Hoje, nós temos que pensar o seguinte: alimentação familiar é um fator que influencia a criança, sim. Como que está a alimentação das suas crianças? Elas praticam atividade física? Criança pode fazer musculação? Criança pode fazer musculação, respeitando os limites e a idade cronológica dela, ela pode fazer musculação tranquilamente, pode executar treinamento de força tranquilamente. Existem vários estudos falando do benefício da musculação. Não estou aqui para falar disso agora, mas ela pode sim fazer. É, nós temos que perceber o seguinte: qual é a influência que essa criança tem? É, a família, eu já falei, na escola, né? Geralmente, as escolas hoje elas estão vindo para o lado mais saudável, para a alimentação mais saudável. Legal. Antigamente só tinha refrigerante, doce, bala, tinha tudo quanto é coisa de fast food, de açúcar e tudo mais.
Hoje já não, já está melhorando bastante. E a relação com os amigos, né? Onde uma criança tem? É amigo de escola. Então tudo isso se relaciona. A gente tem que começar a ficar muito atento em relação a isso. Se o pai, é, que é o provedor da renda, a mãe, né, a família, porque dá a renda, o dinheiro para poder comprar um alimento, cortar essa renda. E não falo cortar totalmente, mas ensinar essa criança que ela pode comer isso, que ela pode comer aquilo. Não falo dela tirar aquela porcaria, né, da criança, porque criança a gente entende, tudo bem. Só que saber controlar a hora de comer, o quanto ela comer, o tanto da atividade física, quanto tempo ela fica na televisão, isso é um tema que eu queria entrar, por isso que eu estou sentado no sofá. É, se você for perceber, vamos pegar lá, as crianças passam média 3 a 4 horas na escola. Hoje, em estudo comprovado, elas passam média de 5 a 6 horas, 7 horas na frente da televisão, sentada no sofá.